Deputado Assis Carvalho, que preside esta sessão, senhoras deputadas, senhores deputados, é um absurdo a proposta do presidente Jair Bolsonaro de acabar com a política de valorização real do salário mínimo. Um aumento de apenas R$ 42 no salário mínimo em 2020 desmascara o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo que protege os privilegiados. O governo Bolsonaro é um governo a serviço dos banqueiros e dos patrões. É um governo contra os trabalhadores. O salário mínimo de R$ 1.040, sem aumento real, apenas reajustado pela inflação, é a decretação da miséria nesse país. Nós tivemos, senhor presidente, mais uma medida contra os trabalhadores, mais uma medida em favor dos empresários, conforme Bolsonaro já tinha dito na campanha, que era difícil ser patrão no Brasil. E ele agora facilita, sob a sua ótica, ser patrão no Brasil, escravizando os brasileiros. A política de valorização do salário mínimo beneficiou cerca de 70 milhões de aposentados, aumentou a renda dos mais pobres e foi a grande responsável pelo crescimento econômico no Brasil entre os anos de 2003 e 2014. Aumentos reais de 72,35% foram aumentos que redistribuíram renda, foram aumentos que trouxeram riqueza para o país. E, diferentemente do que alguns economistas dizem, não trouxe nenhuma taxa inflacionária para o país. Uma política de valorização real do salário mínimo é uma política de construção de uma classe média nesse país. É uma política que leva recursos para as pequenas cidades do interior. É uma política que tira milhões de brasileiros da pobreza absoluta. E é esta política que o senhor Jair Bolsonaro propõe acabar, propõe que o Congresso Nacional acabe. Precisamos resistir a isso. Não temos nada a ver com a fatura que o senhor Jair Bolsonaro tem que pagar aos banqueiros e ao grande empresariado nacional que sustentaram a sua candidatura. Nós temos aqui que reagir. Não podemos fazer com que as desigualdades que são tão grandes nesse país continuem a crescer. Senhor Jair Bolsonaro, eu não quero aqui repetir um ilustre colega, mas Vossa Excelência tem sido muito ruim para com os trabalhadores. Vossa Excelência tem sido muito ruim para com a população pobre do país e bonzinho para o grande empresariado e bonzinho para os banqueiros. Esta política de desvalorização do salário mínimo, junto com a malfadada reforma da Previdência, para concluir, senhor presidente, a decretação, pelo menos para nós nordestinos, de um estágio de pobreza absoluta. Não à perseguição de Bolsonaro aos brasileiros.